dos Correios foi roubado. É, gente, é o carro aí dos Correios roubado. Eu quero saber mais detalhes, porque eu recebo a informação de que o motorista também foi feito refém. O João Fernandes ao vivo atualiza a história dos... O motorista foi feito refém, mas foi liberado. João, os criminosos foram pegos e presos pela polícia ou ainda não? Essa informação que havia chegado para a polícia, viu, Dudu? Pessoas que viram, né, o roubo acontecer na Avenida Sapopemba, no extremo leste de São Paulo, avisaram a polícia que o motorista havia sido levado por esses bandidos. Só que o motorista dos Correios, ele foi encontrado 2 horas depois. Ou seja, esse roubo aconteceu às 5 da tarde, às 19 horas. Às 7 da noite, esse motorista foi encontrado e levado para a delegacia. E próximo do local desse roubo, na Avenida Jacupêssego, bem ali no cruzamento com a Sapopemba, os policiais, depois de fazerem ali o patrulhamento, conseguiram localizar o carro. O carro foi levado para a delegacia também. Agora, o próximo passo, né, das investigações é saber com esse motorista, também com o relatório dele, se é que esse relatório foi encontrado, também o relatório de entrega, né, foi encontrado dentro do carro, para saber quais seriam as entregas dele, o que ele levava dentro desse veículo, já que ele foi encontrado vazio, abandonado, bem próximo do local do roubo. O motorista que foi localizado próximo dali também, ele foi levado para a delegacia, ele prestou depoimento. Agora o trabalho é saber o que esses bandidos levaram e também identificar essa quadrilha que está atacando funcionários dos Correios, não só na Zona Leste de São Paulo, mas também em outras regiões. A assessoria, a gente entrou em contato ontem com a assessoria dos Correios, né? E eles disseram que ainda não havia sido informados desse roubo, só que iam apurar, levantar as informações para poder passar para a gente. Claro que hoje, né, os desdobramentos vão acontecer deste roubo, saber se esse motorista ele foi ameaçado de morte, como são, quantos eram os criminosos. Dudu? O depoimento vai ser muito importante, a polícia deve colher o depoimento e também descobrir, através do boletim que esse Correios tinha, do que era levado no carro naquele momento de emergência tão valiosa que esses criminosos fizeram a limpa. João, obrigado pelas informações. Qualquer novidade você volta, porque girando os nossos repórteres, eu tenho chamado urgente, eu tenho chamado ao vivo. Uma mulher acabou de ser morta por criminosos durante tentativa de assalto a um ônibus. Outras 2 pessoas foram baleadas. Direto, Daniel Perafirme me chamando com urgência do local. Você está do lado do ônibus que aconteceu essa tentativa de assalto. A polícia já está aí, Daniel. Bom dia. Muito bom dia, Dudu, e todo mundo ligado no Primeiro Impacto, esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. Nós estamos na estrada Intendente Magalhães, bairro de Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Era um ônibus da linha 383 que saía de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e se dirigia à Praça da República, no centro da cidade. Foi neste ônibus aqui que tudo aconteceu. Segundo relatos de testemunhas, 2 bandidos entraram nesse ônibus a alguns pontos daqui. Eles anunciaram o assalto, estavam recolhendo pertences de passageiros, quando um passageiro armado levantou e reagiu. Começou a tentar render esses bandidos. E aí os bandidos atiraram em direção a esse passageiro, que, segundo relatos ainda não confirmados pela polícia, era um policial que estava nesse coletivo. E aí iniciou-se uma troca de tiros entre esse passageiro e os criminosos. Foi uma intensa troca de tiros. O motorista abriu as portas do ônibus, os passageiros fugiram pelas portas desse veículo, né? Mas nessa troca de tiros, uma mulher que estava no ônibus, que estava cheio, acabou sendo atingida e morreu no local. Outras 2 pessoas também foram atingidas e se feriram. Foram socorridas, levadas para o Hospital Salgado Filho, no Meier. Os bandidos conseguiram fugir. Eles correram aqui pela Intendente Magalhães e entraram ali naquela rua, Dudu. A polícia fez um cerco aqui na região para tentar capturar esses criminosos, mas eles conseguiram fugir. Até o momento não foram presos. O corpo dessa mulher, né, ainda permanece lá no interior
do coletivo da linha 383, que faz a linha Realengo, Praça da República. Os peritos da Polícia Civil ainda devem comparecer por aqui e o corpo, só depois disso, vai ser removido daqui do local do crime para o Instituto Médico Legal no centro da cidade. Nós já temos a identificação dessa mulher, mas nós não vamos aqui divulgar o nome dessa vítima, o nome dessa vítima da Guerra Nossa de Cada Dia aqui no Rio de Janeiro, porque a informação que nós temos é de que a família ainda não foi avisada. Então nós não vamos, em respeito à família, dizer aí o nome de mais essa vítima da Guerra Nossa de Cada Dia, que não tinha nada a ver com briga de polícia, com bandido, com tiro que vai, com tiro que vem e acaba perdendo a vida numa manhã chuvosa de quarta-feira, Dudu. Com você. Olha, Daniel, realmente aí provavelmente uma mulher que estava indo trabalhar ou voltando até mesmo do trabalho. A gente não sabe em que condição estava esta mulher, mas o fato é que ela foi baleada e morta. Ô, Daniel, tem muita gente sintonizando agora. Então houve um assalto dentro deste ônibus, houve revide da polícia e houve troca de tiros, ou apenas os criminosos tentaram assaltar e atiraram simplesmente para matar? Como que aconteceu, para quem está chegando agora, você passando os detalhes? Os criminosos estavam assaltando já os passageiros, recolhendo os pertences dos passageiros, quando um homem que estava dentro do ônibus, que, segundo informações ainda não confirmadas, era um policial militar à paisana, começou a atirar em direção a esses criminosos que revidaram, né? Houve, portanto, uma reação por parte desse suposto policial à paisana, e nessa troca de tiros entre esse homem e também os policiais, essa mulher acabou sendo atingida e faleceu. Outros dois passageiros também ficaram feridos, foram baleados, um no rosto e outro numa das pernas. Os dois foram socorridos por bombeiros com ambulâncias do SAMU, levados para o Hospital Salgado Filho, que fica no Meia, próximo aqui ao bairro de Campinho, e lá estão internados. Nessa correria, em meio ao pânico, o motorista abriu as portas do coletivo e os passageiros saíram correndo em meio aos tiros, e os bandidos também saíram correndo e conseguiram fugir. É com você, Dudu. Obrigado, viu, Daniel? Qualquer novidade na captura desses criminosos, você traz aqui a informação atualizada. 7h10. Tem notícia chegando, um homem morreu agora há pouco, depois de capotar o próprio carro na zona leste de São Paulo. O veículo é de colecionador e custa mais de R$100 mil. Um passageiro que estava neste automóvel também ficou ferido. Quem vai trazer os detalhes ao vivo, atualizados, é a repórter Fernanda Trigueiro. Já se tem alguma atualização do estado de saúde do passageiro que se feriu, Fernanda? Porque o motorista, infelizmente, perdeu a vida, né? Dudu, foi um acidente muito grave mesmo na Avenida São Miguel, na Ponte Rasa, na zona leste da capital. O motorista, com o impacto da batida, acabou morrendo na hora. O passageiro, um homem de 44 anos, foi levado para o Hospital Municipal Dr. Alípio Correia Neto. Segundo as informações atualizadas, ele já está em atendimento e não corre risco de morte, Dudu. Ele teve ferimentos na cabeça, mas pelo impacto e pela gravidade desse acidente, ele passa bem. Segundo as informações da polícia, o carro, que é um carro de colecionador, um carro antigo, ano de 1966, é um modelo Chevelle, um carro americano, vinha em alta velocidade. O motorista acabou perdendo o controle da direção e acabou colidindo com um poste. A gente vê que, pelas imagens aí do acidente, o acidente aconteceu por volta das 2h30 da manhã. O impacto da batida realmente foi muito forte, mas como se trata de um carro antigo, ele com certeza ficou muito menos destruído do que se fosse um carro normal. Um carro como esse, Dudu, custa mais de R$100 mil. A gente pôde perceber ali que era um carro todo tunado, como se fala, um carro mexido, e era, inclusive, tinha no motor ali um turbo. A perícia estava no local fazendo todo o trabalho. O caso vai ser registrado na delegacia ali da Ponte Rasa, Dudu, e os policiais vão esperar com que o passageiro se recupere para poder também dar a versão dele do que teria acontecido. Mas, segundo a versão da polícia, então, o motorista vinha em alta velocidade sentido bairro quando perdeu o controle da direção. Infelizmente, então, ele morreu. A polícia ainda não identificou esse motorista e nem o passageiro que está em atendimento. A gente sabe que se trata de um homem de 44 anos, Dudu. Certo, Fernanda, vai apurando aí mais detalhes.
Se você tiver outra informação, você traz e vamos continuar acompanhando o estado de saúde da vítima e torcemos pela recuperação do passageiro que sobreviveu, mas infelizmente está internado em estado grave. Olha, uma família destruída pela violência no trânsito. Tio e sobrinho morreram em um outro grave acidente aqui na Grande São Paulo. Você está vendo imagens, inclusive. Nós temos informações de que a moto em que eles estavam bateu no poste. Os dois faziam bico como entregadores de pizza na hora da batida. As pessoas das duas vítimas, as esposas, né, das duas vítimas aí, estão grávidas. Eu vou direto com o repórter João Fernandes, que está acompanhando esse caso, e o João vai trazer a informação, inclusive, de que a polícia está procurando o motorista que teria fechado essa moto, né, João? E a única informação, Dudu, é que é um carro escuro, todo com vidro escuro, né? E ninguém sabe nada, não conseguiu anotar a placa. Mas o que chegou para a polícia é o seguinte, que esse carro teria fechado o sobrinho e o tio, né? Que é o Robson, de 34 anos, e o Guilherme, de 21 anos. Eles estavam em uma scooter fazendo entrega para uma pizzaria, inclusive eles estavam a caminho da casa de um cliente para deixar algumas pizzas. E na avenida importante, ali em Diadema, na BC Paulista, na Paranapanema, na altura do número 683, esse carro teria fechado os dois, eles perderam o controle, né? Não bateram violentamente contra esse poste. Pessoas ali, né, moradores, chamaram os bombeiros, também o SAMU, né, as equipes foram para lá, mas infelizmente não puderam fazer nada, só constatar a morte do tio e também do sobrinho. Para deixar essa história ainda mais triste, como se não bastasse, né, a morte desses dois homens, né, as esposas de ambos estão grávidas e por isso eles estariam, segundo parentes, fazendo bicos para poder levantar uma graninha. A gente sabe, né, que gravidez, que filho chegando, né, é mais gasto, né, uma despesa maior e por isso eles estavam dobrando o turno. Trabalhavam durante o dia e à noite, aconteceu às 10h30 da noite. Agora a polícia conta com relatos de testemunhas e também com imagens de câmeras de lojas. Né, o trabalho já vai continuar agora de investigar para chegar que, além de provocar um acidente, o carro, segundo testemunhas, para cima do tio e do sobrinho, ele fugiu sem prestar nenhum tipo